Boa noite, eu sou Isabela Noni. Eu vou começar aqui agradecendo você pela sua companhia agora no nosso Momento Olímpico Vivax. A gente está com grandes nomes aí falando sobre tudo que rola nas Olimpíadas e sexta-feira tem mais. Hoje eu tô aqui sozinha, a Andréa Volpato foi fazer uma rápida viagem, mas ela já volta, tô sentindo sua falta, viu, Andréa? Vou falar agora os destaques do noticiário de hoje. Estados Unidos volta atrás e retira bombardeiros da Romênia. Polícia Federal mira esquema de imigração ilegal nos Estados Unidos. E também faz operação contra a importação ilegal de medicamentos. Confira os pontos de suporte e resistência do Bitcoin. No Giro Cultural eu vou trazer as notícias do mundo do entretenimento. Amorim reforça a Maduro o pedido do governo brasileiro. Elon Musk planeja a expansão da Starlink no Brasil. Consumidores pagaram até 13,4% a mais nas tarifas de energia por gatos em 2023. Entenda o que é e como age o vírus com alto poder de epidemia. Remédio para diabetes pode proteger contra Alzheimer. Governo anuncia 7,4 bilhões de reais em investimentos para obras no Rio Grande do Sul. E para comentar sobre as notícias econômicas de hoje, teremos o especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez. O Vivax News está no ar. Vou começar falando sobre os Estados Unidos retirar bombardeiros da Romênia. Os Estados Unidos retiraram 2 bombardeiros B-52 da Romênia após uma missão de uma semana, despertando curiosidade sobre as motivações por trás dessa ação. A presença desses aviões capazes de transportar armas nucleares foi interpretada como uma mensagem direcionada à Rússia, especialmente dada a proximidade com a fronteira ucraniana, a apenas 110 quilômetros de distância. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, as relações entre a Rússia e o Ocidente têm se tornado cada vez mais tensas, fazendo com que qualquer movimentação militar seja observada de perto. Durante a missão de 21 a 28 de julho de 2024, os bombardeiros B-52 não realizaram ações provocativas significativas contra as defesas russas no Mar Negro. A retirada rápida dos aviões foi acompanhada por uma equipe que documentou o voo de retorno de 33 horas até a base em Barksdale, na Louisiana. Levantou também especulações. Alguns analistas sugeriram que ataques russos ao porto de Izmail, no rio Danúbio, poderiam ter apressado a retirada, embora essa teoria não tenha sido confirmada por oficiais americanos. Enquanto na Rússia, a conclusão rápida da missão foi vista como uma vitória tática, observadores internacionais destacaram a operação como uma demonstração de prontidão e de capacidade de resposta rápida por parte dos Estados Unidos. O Comando de Ataque Global da Força Aérea dos Estados Unidos informou que a missão foi planejada e executada em apenas 48 horas, incluindo um deslocamento com reabastecimento aéreo, sublinhando a habilidade dos Estados Unidos de mobilizar rapidamente suas forças estratégicas. Agora, falando de esquema de imigração ilegal, a Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira uma operação em Governador Valadares, em Minas Gerais, visando desarticular um esquema de imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, conhecido como Caicai. Nesse esquema, as famílias inteiras, algumas vezes formadas de maneira fictícia, se entregam às autoridades com o objetivo de dificultar ou evitar a deportação. Segundo informações da Polícia Federal, os suspeitos promoviam a prática ilegal para obter vantagem econômica. A Justiça determinou o bloqueio de 2 milhões de reais, suspeitos de serem frutos do esquema. Durante a operação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão emitidos pela primeira vara da Justiça Federal de Governador Valadares. No decorrer das ações, a polícia apreendeu dinheiro em espécie, além de armas e munições, encontrados em posse dos suspeitos. A polícia apurou que mais de 370 pessoas, incluindo menores de idade, entraram no país atravessando a fronteira mexicana. Muitos brasileiros foram expostos a riscos durante a viagem.
A PF escreveu em nota que as vítimas foram expostas aos riscos do deserto e das ações dos criminosos que os conduziram até o solo estadunidense. Agora falando sobre importação ilegal de medicamentos, na manhã do dia 30 de julho, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Maranhão, com o objetivo de desarticular um esquema de importação ilegal de medicamentos para diabetes. A operação, denominada Operação Off-Label, tem como alvo um grupo criminoso composto por médicos e clínicas que importavam e prescreviam medicamentos contra a diabetes para fins de emagrecimento, uma prática conhecida como uso off-label, onde o medicamento é utilizado fora das indicações aprovadas na bula. O medicamento central no esquema é o Mounjaro, recentemente aprovado pela Anvisa para tratamentos de diabetes. Estudos indicam que o medicamento pode ser mais eficaz na perda de peso que o Ozempic, devido a diferenças em suas composições. Apesar da aprovação pela Anvisa, ele não é comercializado no Brasil, tornando necessária a conformidade com os trâmites legais para sua importação. As investigações que culminaram na operação começaram após a prisão de um brasileiro em posse de 32 caixas do medicamento, avaliado em quase R$30 mil, ao desembarcar de um voo de Dubai. O suspeito apresentou laudos médicos e receitas falsificadas, com a intenção de comercializar o medicamento ilegalmente no Brasil. Somente em julho, 6 pessoas foram presas e 157 caixas do medicamento foram apreendidas, totalizando um valor de quase R$400 mil. Falando agora do suporte e resistência do Bitcoin. Os contratos de Bitcoin com vencimento em julho fecharam a última sessão com alta de 5,26%, atingindo 390.480 pontos. De acordo com o gráfico de 60 minutos, o ativo terminou a sessão em alta. Mas, para continuar esse movimento de valorização e retomar a tendência de baixa, o ativo precisará romper o suporte na casa dos 386.375 pontos. No gráfico diário, os contratos de Bitcoin também mostraram fechamento positivo na última sessão. Para que o movimento de alta continue, o preço precisará superar a resistência entre 400 mil pontos. Em caso de queda, será necessário romper o suporte na faixa de 371.400 pontos. Se isso ocorrer, o fluxo de vendas irá se intensificar. Agora, eu vou convidar o Dr. Luciano Pérez para comentar sobre os pontos de suporte e resistência do Bitcoin. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Isa. Boa noite a todos os telespectadores da rede Vivax de televisão, dos telespectadores aqui do Vivax News. Quando nós falamos em Bitcoin, moeda digital, todo o mercado está bastante atento ao crescimento e à valorização, à pontuação que o Bitcoin tem alcançado, que vai levar a muitos investidores, dependendo dos resultados que se desenham essa semana, a voltar os olhares para comprar mais da moeda. É claro que essa valorização ela é bastante positiva, nós não podemos esquecer de que a partir do momento em que você é um investidor e não conhece esse mercado de cripto, não conhece esse mercado de moedas digitais, você deve procurar um agente. Afinal de contas, existe aí uma série de outras moedas que têm se deteriorado, fazendo com que muitos investidores e até pessoas que num primeiro momento acreditaram em lucros fáceis tivessem perdido boa parte do seu capital. O Bitcoin ele tem cada vez mais se solidificado no mercado, ele cada vez mais tem ficado dentro daquele quadrado da razoabilidade. Determinados momentos existem picos de avanços da sua valorização, mas a métrica ela tem sido bastante positiva. Não esqueça, diante de investir, analisar o seu perfil de investidor e, é claro, a partir do momento em que você estiver bastante seguro, procure um profissional que possa lhe orientar para que você invista sempre com segurança. Não esqueça que essa pontuação, esses entraves, essa resistência a respeito do Bitcoin, da moeda digital, eles vão agora dar diretrizes a respeito do avanço e da valorização da moeda. Retornamos com mais notícias com o seu Vivax News. Obrigada por nos explicar melhor como funcionam todas essas questões do Bitcoin. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem Giro Cultural.
Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, eu sou Fernando Machado, eu sou um estudioso do comportamento humano há mais de 30 anos, sou escritor, tenho 4 livros publicados, sou palestrante e viajo aí o Brasil e o mundo ajudando pessoas com processos de autoconhecimento, de cura, de expansão de consciência. E a partir de agora eu vou estar frequentemente aqui com você, trazendo pílulas de conhecimento, pílulas de cura, para que você possa pegar esses conhecimentos, utilizar na prática no seu dia a dia e melhorar a sua vida em todos os aspectos, né? Eu vou me propor aqui a trazer informações que vão te beneficiar do ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual, melhorando a vida em vários aspectos. Então, é um prazer estar com você e a gente vai se ver bastante daqui por diante. Gratidão. Estamos de volta com o Vivax News e vamos fazer um rápido giro cultural. As dicas de hoje são sobre shows internacionais aqui no Brasil. Vai ser bem musical hoje. Eu vou começar falando sobre um show inédito do Iron Maiden. O show do Iron Maiden em São Paulo é um dos eventos mais aguardados pelos fãs de heavy metal. A lendária banda britânica, conhecida por seus riffs de guitarra icônicos, letras épicas e apresentações ao vivo que são cheias de energia, trará a turnê The Future Past Tour para a cidade de São Paulo. Essa turnê destaca clássicos do álbum e faixas do seu mais recente trabalho. O show será no dia 6 de dezembro e promete uma produção impressionante, com cenários super elaborados, efeitos visuais, além da presença carismática do vocalista Bruce Dickinson. Os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra no site oficial, que vão garantir aí uma noite de puro heavy metal e uma performance inesquecível de uma das maiores bandas do gênero. Agora, o segundo show é de Travis Scott, que também vai ser aqui de São Paulo e é um dos eventos mais aguardados pelos fãs de hip hop e de música urbana. O renomado rapper americano, conhecido por suas performances eletrizantes e as suas produções de alta energia, trará sua turnê para a cidade. Essa apresentação está prometendo aí uma experiência imersiva, com uma mistura dos seus maiores sucessos, incluindo Sicko Mode e Goosebumps. Travis Scott é bem famoso aí por criar uma atmosfera única nos seus shows, com efeitos visuais impressionantes, uma presença de palco mega magnética. Então os fãs podem esperar uma noite inesquecível, repleta aí de músicas cativantes do astro e momentos icônicos, né? Os ingressos para o evento, que vai acontecer lá no dia 11 de setembro, é tudo para o fim do ano, né? Já estão disponíveis para compra também no site oficial deles. E vão garantir aí uma noite vibrante, cheia de emoção, com um dos artistas mais influentes da cena musical atual. Então, se você não quer perder esse show, já entra aí para garantir o seu ingresso. No terceiro show, vamos falar de Mariah Carey? Em São Paulo, também é um dos eventos que o pessoal está esperando há muito tempo aí, que estão falando muito no Twitter. E está sendo muito aguardado pelos fãs de música pop e RB, né? A icônica cantora americana, conhecida por sua voz, que é impressionante, e pela sua presença de palco, que é bem boa também, vai trazer a turnê aqui para a cidade. E essa apresentação, ela promete uma celebração da sua carreira com todos os seus hits inesquecíveis, incluindo os clássicos como All I Want for Christmas Is You. Se ela não cantar essa, gente, a gente chora, né? Precisa ouvir ela ao vivo. Mariah Carey, ela é reconhecida por suas apresentações de alto nível, que combinam figurinos super elegantes, cenários mega sofisticados
sofisticados, uma produção impecável. Então os fãs podem esperar uma noite bem mágica, onde a Mariah Carey vai demonstrar todo o seu talento vocal e o seu carisma, né, gente? Os ingressos para o evento também estão disponíveis para compra já no site oficial e vão oferecer uma oportunidade única de vivenciar um espetáculo repleto de emoção, de momentos marcantes, com uma das maiores divas da música mundial, no dia 20 de setembro, também no final do ano. Agora, para finalizar o nosso giro cultural, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que rolou no nosso evento de ontem. A Vivax TV transmitiu ao vivo o evento Mastermind Protagonistas do Brasil, com grandes nomes como o nosso presidente, Dr. Luciano Pérez, Pablo Marçal, Tadeu Lockman, outros grandes nomes aí. A gente conseguiu bater um papo com algumas pessoas que estavam acompanhando o evento e eu vou deixar para vocês um pouquinho de como foi. Falando em protagonismo, né? Protagonistas do Brasil, ao meu lado aqui, Pablo Marçal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Como que você avalia essa tua jornada, dessa fase inicial, a corrida à Prefeitura de São Paulo? Primeiro, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. São 10 pré-candidatos. Eu acho que dos 10 só tem 3 mesmo valendo, o resto é tudo fantoche aí, que fica ocupando espaço ou querendo algum tipo de atenção. Tem um pré-candidato que representa o passado, que é retrocesso, o outro que é manter do jeito que está, que ninguém quer. E eu acredito que eu sou a única opção que aguenta o tranco aí para levar a gente para o próximo passo, que é levar São Paulo para de volta, né, para o futuro. Através de tecnologia, de educação, não de escolarização, mas de educação de verdade, de empresarização, ensinar esse povo a fazer isso. E de fato da identidade esportiva, né? Estamos no ano de Olimpíada. E as nossas crianças são completamente desocupadas em relação à identidade esportiva, que é o que molda o caráter das pessoas, ela praticar uma cultura esportiva. Acho que tem muita coisa a fazer, nem começamos ainda, mas tá muito bom essa apresentação para o público. Agora que as pessoas estão descobrindo que tem essa opção aí de Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. Pablo, me diz uma coisa, nesse período aí, qual que foi o principal código que você aprendeu e pegou na cidade de São Paulo, talvez o maior presente que você tenha recebido como ser humano ao longo dessa jornada até aqui? O esquecimento do poder público com o povo de algumas favelas que eu já fui em muitas, e ver ali em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, um povo que está há 30 anos sem nenhum benefício do governo, eu tomei aquilo ali como particular. Independente de eleição, eu vou ajudar aquele povo ali, porque não só eles, mas quem está aceitando eu entrar, né, nessas comunidades. Isso tem mexido muito comigo. A gente não consegue ter uma vida normal sabendo que tem paulistanos passando uma miséria, sendo enfiados, não em favelas, aquilo ali são campos de concentração. Tem situações de favela que as pessoas têm um mínimo de dignidade, mas tem lugar que eles não têm um mínimo. Então isso tem mexido muito. Acho que o principal código foi pegar ali que eu posso usar a máquina do próprio povo para salvar o próprio povo. O povo pelo povo, entende? E a gente está aqui com 150 empresários de diversos setores. Qual que você acha que é o papel de um prefeito numa cidade como São Paulo para esse público aqui? Pessoas que empreendem no dia a dia, que buscam resultados, respostas e que buscam aprimorar, né, suas empresas e o potencial produtivo de uma cidade como São Paulo. Só do governo não atrapalhar o empreendedor, ele já ajudou. Agora imagina ele tirando a carga, né? Essa carga tributária, a gente que tem um pacto federativo de 3 esferas, mas começando pelo município. Quem produz mais, quem gera mais emprego, quem gera mais renda, paga menos imposto. Isso tem que acontecer, isso tem que crescer essa ideia. Mas se o prefeito conseguir só não atrapalhar, dando infraestrutura, né, dando movimentação, mobilidade para a cidade, trazendo o mínimo de dignidade para as pessoas, eu acredito que os empreendedores eles vão continuar fazendo o progresso acontecer. Porque quem faz o progresso não é governo, quem faz são os produtores, aliado com os trabalhadores. E a gente é um povo forte, um povo pujante. Vocês podem esperar um próximo governo que não vai atrapalhar, pelo contrário, além de incentivar, vai potencializar o que as empresas fazem pelo país. E só para finalizar, Pablo, seguindo essa linha, como que você se visualiza a partir de janeiro de 2025, mantendo esse nível de diálogo com o nosso governo federal, que não segue essa mesma linha, né? Já vem mostrando há 2 anos um aumento sistêmico de impostos, enfim, dialogando de forma ácida com os setores produtivos da economia. Como que você acha que você vai fazer para conseguir manter esse diálogo federal? Na verdade tem que iniciar, né? Porque não tem como manter o que não existe. Então tem que começar. Tem que deixar um pouco essa ideologia política de lado e entender que o Brasil é a nossa maior joia, nosso povo.
E tem que deixar um pouco, entender que o partido de cada um dos partidários, dos mais de 30 partidos do Brasil, o nosso maior partido é o Brasil. Então, eu me proponho a deixar isso tudo de lado e começar um relacionamento novo com o governo, tanto federal como estadual, para fazer São Paulo avançar de fato para 2050, antes de terminar essa década. É isso aí, Pablo. Muito obrigado, um ótimo evento para ti. É um prazer a gente receber você aqui no Protagonistas do Brasil. Eu estou aqui com a Larissa, que é CEO do grupo JCR LC Brás. E Larissa, me conta um pouquinho o que você achou do evento. Eu achei o evento incrível. Pablo Marçal é sempre um espetáculo. A organização estava fantástica. Eu acho que reuniu pessoas de muito peso e com o mesmo intuito de ajudar o Brasil a crescer. Eu acho que esse é o intuito do encontro, né? Quando a gente fala de reunir pessoas de peso, a gente fala de protagonismo, né? De pessoas protagonistas aqui do Brasil. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu protagonismo e o protagonismo da JCR. Nós somos uma empresa familiar, ela iniciou há mais de 45 anos com o meu pai, que é engenheiro civil, e nós atuamos na área de edificações e também fundações. Então eu atendo grandes construtoras por todo o Brasil e também temos alguns empreendimentos na cidade de São Paulo e no ABC Paulista. É uma empresa familiar, mas bastante presente na mente do paulistano aqui. Eu tenho certeza, com certeza você aí já deve ter visto, conhecido algum prédio, alguma construção do pessoal da JCR. Obrigada por ter vindo falar com a gente, foi um prazer enorme, espero te ver em breve aqui. Obrigada. E olha só que honra ao meu lado, ele que é comentarista político, que foi quem intermediou o último debate do Protagonistas do Brasil com Henrique Meirelles e hoje aqui com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Caio, você como comentarista político, como que você vê, como que você analisa esse início de corrida à cadeira da Prefeitura de São Paulo? Hoje nós teremos oportunidade aí de conhecer um pouco mais, né, dessa nova figura da política nacional, que vem se destacando muito pelo seu método de comunicação, né, muito focado no digital, que é uma área assim, do meu interesse, né, como comunicador, enfim, e como analista, né, do cenário político nacional. É sempre muito interessante testemunhar aí o impacto das novas mídias, né, na formação de convicção do eleitor. Então vai ser uma oportunidade incrível aí de conhecer um pouquinho mais desse novo candidato, que de certa forma mexeu, né, com a eleição dessa que é a cidade que eu amo, é a minha cidade natal e a cidade mais rica do país, né, que de certa forma serve como espelho, né, da vanguarda brasileira. Nós temos três pré-candidatos que mais se destacaram, né? Um que recebe apoio direto do atual presidente, né? O Boulos, que recebe o apoio do Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo Nunes, que recebe o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Um apoio meio velado, mas é um apoio, e Pablo Marçal, que vem numa candidatura independente. Agora você, Caio, que conhece pessoas, que conhece o país de ponta a ponta e que é um dos principais comentaristas políticos do Brasil, o que você acha que pode impactar na Prefeitura de São Paulo o diálogo com o governo federal? Como manter esse diálogo com um governo que vem com ideologias muito sólidas dentro das perspectivas que ele foi eleito? Eu acho que o cenário está muito favorável para uma candidatura de centro-direita ou de direita. Afinal de contas, basta somar, né, os percentuais de intenção de voto no primeiro turno para ver que o eleitorado de São Paulo, ao contrário do que aconteceu nas eleições nacionais passadas, em que tanto Fernando Haddad quanto Lula da Silva conquistaram, né, a maioria dos votos aqui na cidade, dessa vez, pelo menos a julgar, né, por essas projeções dos institutos de pesquisa, dessa vez o cenário é muito diferente. Então, eu acho que as dificuldades que o governo federal vem enfrentando, afinal foram semeadas por políticas econômicas deles mesmos, né? Então, o déficit fiscal, agora a gente está vendo o prejuízo das estatais, enfim, essa inabilidade, né, para atingir as próprias metas do arcabouço, enfim, tudo isso está contribuindo para que as pessoas se desencantem, né, com o governo de turno e, obviamente, se você tem um candidato à prefeitura que é identificado com esse projeto político, ele vai sofrer isso na pele.
né? Então, uma candidatura que ano passado era tida como franco favorita, né, que era a candidatura do senhor Guilherme Boulos, agora está enfrentando muitas dificuldades. Você tem o primeiro e o terceiro colocado no espectro político oposto e outros nomes também que fazem oposição, né, a esse ideário político, enfim. Mas está muito interessante a corrida eleitoral aqui em São Paulo. Estamos acompanhando aí com bastante, com bastante entusiasmo. É isso aí, Caio, obrigado. Vou deixar você curtir que o evento lá tá bombando, tá todo mundo realmente muito ansioso por esse momento com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Obrigado, hein, Caio? Valeu. Pô, obrigadão mesmo, hein? Bom evento para ti. Valeu. Deixa eu ir lá então com o Felipe. Valeu. Eu estou aqui com o Tobias Aloia, da Aloia Aerospace, que a gente sabe que é uma empresa norte-americana. Como foi o evento para você? É um evento dessa magnitude, né, que fala um pouco sobre o Mastermind. Ele é importante nos dias de hoje aí para unir as pessoas, poder fazer algo melhor, né? E trazer o Pablo também, que ele tem uma particularidade com o Mastermind, né? Uma oratória muito boa. Eu acho que a gente está precisando dessas coisas aí, sabe? Melhorar essa parte aí de mindset, de inteligência emocional, né? Então, um evento bacana. Todas essas características que você citou são características de protagonistas, que é o que reúne esse evento. Conta para o pessoal de casa um pouco do seu protagonismo. Bom, a Aloia, vou falar um pouco da Aloia, criada em 2015 por mim e pela minha irmã, com um investimento de $50 mil. E o ano passado nós faturamos 28 milhões de dólares. Então, hoje já com 80 funcionários. Então, essa é a diferença que a gente vem fazendo no mundo aí, criando riqueza e educação para todo mundo. Bacana, parabéns. Obrigado. Parabéns pela conquista. A gente sabe que é sempre diferente ter pessoas de outros ramos aqui, que a gente está um pouquinho fora do nosso comum. Sim. Então, como foi trocar essas experiências, as suas experiências com o pessoal da mesa, que a gente tem as mesas de conversa aqui? Como foi trocar as experiências assim hoje? As experiências são sempre enriquecedoras, né? E a gente no final acaba vendo que quem faz um pouquinho do que foi falado aqui hoje, usa o mindset, sabe? O mastermind para poder se unir e tal, essas pessoas crescem, né? Então é isso daí que a gente acaba aprendendo cada dia mais. Bom, perfeito, obrigada pela presença, espero que você tenha gostado e que volte para a gente se reencontrar no próximo Mastermind com os protagonistas do Brasil. Obrigado, viu? Agora vamos falar de política internacional. O assessor especial do governo Lula para Relações Exteriores, Celso Amorim, se reuniu com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no início da noite do dia 29 de julho, segunda-feira. Durante a conversa, que durou cerca de 1 hora, Amorim reiterou o pedido do governo brasileiro para que a Venezuela publique integralmente as atas da recente eleição presidencial realizada no domingo. As atas que registram os votos em cada urna ainda não foram divulgadas pelas autoridades venezuelanas, o que tem gerado desconfiança sobre a transparência do processo eleitoral. O Conselho Nacional Eleitoral, vinculado ao governo de Maduro, anunciou a vitória de Maduro com 51,2% dos votos, enquanto os oposicionistas Edmundo Gonçalves teria ficado em segundo lugar. Contudo, a oposição alega fraude eleitoral e afirma que Gonçalves foi o verdadeiro vencedor. Maduro está no poder desde 2013 e, desde então, suas eleições foram criticadas pela oposição e por organismos internacionais por falta de transparência e respeito aos princípios democráticos. O impasse é de interesse para o Brasil não apenas devido à proximidade geográfica com a Venezuela, mas também porque o presidente Lula buscou, no início do seu mandato, reintegrar Maduro à política continental e promover eleições mais democráticas na Venezuela. Recentemente, o discurso de Maduro ficou um pouco mais radical, o que levou Lula a expressar preocupação. O governo brasileiro, por enquanto, mantém uma postura cautelosa, exigindo a divulgação das atas. Após a reunião com Maduro, Celso Amorim também se encontrou por aproximadamente 1 hora com o oposicionista Edmundo Gonçalves.
Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores durante os primeiros mandatos de Lula, possui ampla interlocução com líderes internacionais e foi enviado para avaliar as condições do pleito venezuelano. Agora falando sobre Elon Musk, o sul-africano e homem mais rico do mundo, eleito personalidade do ano pela revista Time, está avançando com planos de expandir sua rede de satélites Starlink no Brasil. Musk deseja estabelecer uma constelação de satélites de baixa órbita que operam a até 2.000 quilômetros da Terra para fornecer internet sem fio a áreas remotas e para monitorar o desmatamento da Amazônia. Em novembro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, se encontrou com o Musk nos Estados Unidos para discutir como os satélites poderiam auxiliar na conectividade em regiões de difícil acesso para fibra ótica e telefonia móvel. No final de novembro, Musk formalizou um pedido para realizar um teste no Brasil, visando conectar alunos de um centro educacional na Zona Leste de São Paulo a uma rede de alta velocidade por meio dos satélites Starlink. A Anatel já autorizou parte da infraestrutura necessária para a operação. Juarez Quadros, que é um engenheiro especializado em telecomunicações, ex-ministro das comunicações durante o governo Fernando Henrique Cardoso e ex-presidente da Anatel, destacou que o projeto exige atenção cuidadosa devido às questões regulatórias e tecnológicas ainda não totalmente resolvidas. A Anatel está trabalhando com uma equipe especializada para tratar dos aspectos regulatórios da proposta. Tarifas de energia. Os consumidores de energia no Brasil pagarão até 13,4% a mais em suas tarifas devido a furtos na rede elétrica, popularmente conhecidos como gatos, segundo um relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica divulgado na última quinta-feira. Os clientes da Amazonas Energia foram os mais afetados, com 13,4% de suas contas de luz sendo atribuídos a custos decorrentes de furtos e fraudes. Em seguida, estão os consumidores da Light, no Rio de Janeiro, e do Amapá, atendidos pela Equatorial. O relatório da ANEEL revela que o custo total dos furtos de energia em 2023 foi de 9,9 bilhões de reais. Desse valor, a agência reconheceu o repasse de 6,9 bilhões de reais aos consumidores nos processos tarifários das distribuidoras de energia. Os furtos de energia são classificados como perdas não técnicas, ou seja, perdas evitáveis não relacionadas a problemas técnicos do sistema elétrico, mas sim a furtos, fraudes e falhas na medição. A ANEEL ajusta as tarifas das distribuidoras considerando tanto as perdas técnicas quanto as não técnicas, repassando parte desses custos aos consumidores de acordo com critérios de eficiência específicos para cada empresa. Se a distribuidora cumprir os critérios definidos pela agência, o repasse dos custos de furtos para os consumidores é maior. Caso contrário, a distribuidora é responsabilizada pela diferença entre o valor reconhecido pela ANEEL e o custo real das perdas, sendo incentivada a melhorar sua gestão para reduzir ineficiências. Vamos agora ouvir um pouco os comentários do Dr. Luciano Pérez, que fará uma análise acerca dos furtos de energia que aumentam as tarifas. Isa, é muito importante a notícia que acabou de ser dada aqui no Vivax News. Afinal de contas, a questão das fraudes e dos furtos de energia, elas chegam aos consumidores com aumento de gastos. A verdade é que esses valores, de uma forma direta ou indireta, eles têm sido repassados, não só pelo fato de que alguém vai ter que pagar a conta, mas pela ausência de fiscalização daquele órgão que é o fornecedor de energia. Então, existe sim um volume crescente de fraude e de roubos de energia elétrica. A ANEEL tem que tomar as respectivas providências. É claro que se você verificar um aumento na sua tarifa, você deve entrar com uma reclamação para que possa vir ser feita uma inspeção em loco e até uma reanálise dos valores que podem se tornar desproporcionais. É muito importante sempre o governo estar atento a toda e qualquer possibilidade de melhoria na qualidade de serviço e, é claro, fechando as barreiras para a possibilidade de roubo de energia, nesse caso, ou de fraudes que ainda são bastante existentes e têm feito com que muitos dos consumidores aí, numa média de 13 pontos percentuais a mais, tenham aumentado os seus custos mensais com as respectivas tarifas. Retornamos ao noticiário, retornamos com mais notícias do Vivax News com a Isabela Zanoni.
Obrigada por nos explicar melhor sobre como isso funciona. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Como age o novo vírus com alto poder de epidemia? Um adolescente de 14 anos morreu na Índia após ser infectado pelo vírus Nipah, uma doença mortal que ataca o cérebro e está na lista de patógenos com potencial epidêmico da Organização Mundial da Saúde. A morte ocorreu no estado de Kerala, apenas um dia após o jovem ter contato com o vírus, conforme informaram as autoridades locais. A OMS classifica o vírus Nipah como prioritário devido à sua capacidade de desencadear uma epidemia, destacando que não há vacina ou tratamento eficaz para a infecção. O ministro da Saúde de Kerala está monitorando mais de 200 pessoas que tiveram contato com o adolescente, incluindo 60 que estão classificadas como de alto risco. A doença, considerada zoonótica pela OMS, pode ser transmitida de animais como porcos e morcegos frutíferos para humanos, além de poder ser transmitida por meio de alimentos contaminados ou contato direto com uma pessoa infectada. O vírus afeta principalmente o sistema respiratório e o sistema nervoso central, podendo levar ao coma e à morte nos casos mais graves. A detecção do vírus, Nipah, ela é feita por meio de testes como a reação em cadeia da polimerase em tempo real e o ensaio imunoenzimático, entre outros. Especialistas alertam que a perda de habitat está forçando animais a viverem mais próximo dos humanos, facilitando a transmissão do vírus entre espécies. A situação destaca a necessidade de vigilância contínua e medidas de prevenção para controlar a propagação dessa e de outras doenças. Falando agora sobre o remédio para diabetes, que pode proteger contra Alzheimer. Um pequeno ensaio clínico sugere que medicamentos com Ozempic podem ter potencial para tratar não apenas diabetes e perda de peso, mas também para proteger o cérebro contra efeitos da doença de Alzheimer. O estudo, realizado em 204 participantes no Reino Unido, encontrou que a liraglutida, uma medicação da mesma classe do Ozempic, conhecida como agonistas do receptor, pode retardar o declínio cognitivo em pessoas com Alzheimer. Especificamente, aqueles que tomaram liraglutida experimentaram um declínio cognitivo de 18% mais lento ao longo de um ano em comparação com aqueles que receberam um placebo.
Apesar desses resultados promissores, o principal objetivo do ensaio é alterar a taxa em que o cérebro metaboliza a glicose, não foi atingido. Os pesquisadores sugeriram que o tamanho reduzido do estudo pode ter influenciado esses resultados. No entanto, o estudo também observou que o medicamento estava associado a uma redução de 50% na perda de volume em várias áreas do cérebro, o que poderia ser um indicador positivo de neuroproteção. Os achados foram apresentados na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer na Filadélfia e ainda não foram publicados em uma revista científica revisada por pares. Ensaios clínicos maiores estão em andamento para confirmar esses resultados e avaliar a segurança e eficácia desses medicamentos no tratamento da doença de Alzheimer antes que possam ser aprovados para o uso. Agora, falando sobre investimentos, o governo federal anunciou um investimento de 7,4 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, na nova fase do novo PAC Seleções. Os recursos serão destinados a 61 projetos em 52 municípios, beneficiando mais de 5,5 milhões de pessoas. A maior parte do montante, 6,5 milhões de reais, será investida em obras de drenagem para prevenir desastres naturais. O restante dos recursos será alocado para esgotamento sanitário, abastecimento de água, mobilidade urbana e o Centro Comunitário pela Vida. O investimento total do novo PAC Seleções para o Estado é de aproximadamente 9 bilhões de reais. Em maio, foram alocados 1,4 bilhão para projetos de contenção de encostas e renovação de frota. Nessa terça-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, detalhou os investimentos na Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite, prefeitos das cidades beneficiadas e ministros das áreas envolvidas. O governador Eduardo Leite destacou a importância dos recursos, especialmente para sistemas de drenagem e proteção. Por sua vez, Rui Costa enfatizou a necessidade de cooperação entre os diferentes níveis de governo, além das discussões nas redes sociais e divisões partidárias. Eu vou convidar agora o Dr. Luciano para comentar sobre esses investimentos nas obras do Rio Grande do Sul. Isa, o governo federal tem anunciado um aumento de investimentos para a reconstrução do Rio Grande do Sul e o governador Eduardo Leite, ele tem ido para as mídias sociais, ele tem conversado bastante para que em todos os níveis de governo se tenha um consenso acerca da necessidade dos investimentos que devem estar não só olhando para um dos únicos setores do Rio Grande do Sul, mas para todos os setores no geral. Afinal de contas, nós sabemos que a catástrofe que aconteceu no estado gaúcho, ela prejudicou e praticamente assolou dificuldades em muitos dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, o governo federal tem que olhar, sim, para um aumento de repasses, para que a infraestrutura do estado gaúcho ela pode ser refeita. Então, tem que se fazer investimentos em drenagem, tem que se fazer investimentos nas áreas ambientais, tem que se fazer investimentos nas áreas de infraestrutura, quiçá que nós falarmos em reconstruções de colégios, quiçá nós falarmos em reconstruções de estradas e assim subsequentemente. Mas, infelizmente, ainda as ideologias partidárias, partido A, partido B, pessoal pró-governo, pessoal contra-governo, tem colocado alguns entraves no debate. O grande fato é que se precisa ter um consenso entre todos aqueles que estão na frente dessa gestão, entre todos os nossos congressistas, ao fato de que a agilidade no que se refere ao repasse dos valores, ela tem que acontecer para ontem. Então não adianta ficar discutindo ideologias partidárias. Todos os brasileiros têm que olhar para o Rio Grande do Sul como uma necessidade única, independente do partido que ele esteja afiliado, independente da sua ideologia existente. O Rio Grande do Sul ele tem que voltar a ser o protagonista da história, dessa história marcante do crescimento sustentável no Brasil, como sempre foi. Afinal de contas, nós estamos falando de um dos estados mais ricos da nação e todos os gaúchos, todas as empresas gaúchas merecem todos os investimentos e um olhar muito
muito particular para o estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite tem se desdobrado bastante para essa reconstrução, ele tem se desdobrado bastante para que cada vez mais consiga levar uma melhoria na qualidade de tudo aquilo que o Rio Grande do Sul sempre teve e que, infelizmente, pela catástrofe, sofreu uma grande devassidão. Nós torcemos, sim, pela reconstrução do Rio Grande do Sul e nós torcemos, sim, pela sensibilização de todos os nossos políticos para que parem com conversas ideológicas e que todos os brasileiros devem olhar para o Rio Grande do Sul com uma necessidade substancial de que os investimentos cada vez maiores lá sejam colocados para que o Rio Grande do Sul possa se reconstruir. Retornamos ao Vivax News, ao noticiário do Vivax News, com a Isabela Zanoni. Obrigada pela enorme contribuição no nosso Vivax News, sempre trazendo ótimos comentários aqui pra gente. O Vivax News fica por aqui. A gente aguarda você amanhã. Tenha uma boa noite.